Se alguém dissesse em 1933 que dentro de poucos anos milhões de pessoas seriam perseguidas, deportadas e assassinadas por causa de quem eram, provavelmente você não acreditaria. Mas o mais assustador não é apenas o número de mortos, é descobrir como tudo começou. Não começou com câmaras de gás, começou com palavras, com propaganda, com leis, com a transformação de vizinhos em inimigos. E quando as pessoas perceberam até onde aquilo chegaria, já era tarde demais. Mas como uma sociedade chegou a esse ponto? Essa é a pergunta que vamos responder. A Alemanha de 1933 estava mergulhada em uma profunda crise. Desemprego, inflação, instabilidade política e ressentimento após a Primeira Guerra Mundial criavam um ambiente perfeito para discursos radicais. Foi nesse cenário que Adolf Hitler e o Partido Nazista conquistaram espaço. Hitler prometia recuperar a força da Alemanha. Mas havia algo muito mais perigoso por trás de seu discurso. Os nazistas precisavam de um inimigo e escolheram os judeus. A propaganda começou a apresentar milhões de cidadãos alemães como responsáveis pelos problemas do país. Mas propaganda sozinha não transforma preconceito em perseguição. Para isso, seria necessário algo muito maior. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Depois que os nazistas consolidaram o poder, os judeus começaram a perder seus direitos. Em 1935, as leis de Nuremberg retiraram a cidadania alemã de judeus e proibiram casamentos e relações entre judeus e pessoas consideradas de sangue alemão. Profissões foram proibidas, negócios foram perseguidos, crianças foram excluídas de escolas. A discriminação deixava de ser apenas uma opinião. Agora ela fazia parte do Estado. E então veio novembro de 1938. Durante a chamada Noite dos Cristais, sinagogas foram incendiadas, lojas destruídas e milhares de judeus presos. Era um aviso, mas poucos poderiam imaginar o que viria depois, porque a perseguição ainda estava apenas começando. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A Segunda Guerra Mundial havia começado, e milhões de judeus passaram a viver sob ocupação nazista. Em cidades como Varsóvia, os alemães criaram guetos. Famílias eram expulsas de suas casas e concentradas em áreas superlotadas. A comida era escassa, as doenças se espalhavam, a fome fazia parte do cotidiano. Mas havia algo ainda mais sombrio acontecendo. Os nazistas estavam começando a transformar a perseguição em um sistema. Pessoas eram registradas, identificadas, transportadas e separadas de suas famílias. Mas para onde esses trens estavam levando essas pessoas? A resposta revelaria uma das maiores atrocidades da história. A partir de 1941, após a invasão da União Soviética, unidades alemãs e colaboracionistas assassinaram comunidades judaicas inteiras em fuzilamentos em massa. Mas o regime nazista buscava uma forma ainda mais sistemática de realizar o assassinato em massa. Em janeiro de 1942, representantes do regime se reuniram em Wannsee, perto de Berlim. A reunião ficou conhecida como Conferência de Wannsee. Ali, altos funcionários discutiram a coordenação administrativa da chamada Solução Final da Questão Judaica. O objetivo era terrível: a deportação e o assassinato sistemático dos judeus da Europa. Campos como Auschwitz-Birkenau passaram a fazer parte desse sistema de extermínio. Trens chegavam carregados de pessoas. Muitas famílias não sabiam o destino que as aguardava. E para aqueles que chegavam aos campos, uma simples seleção poderia decidir quem seria enviado para trabalho forçado e quem seria assassinado. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais perturbadora. O Holocausto não aconteceu em um único lugar. Ele atravessou fronteiras, envolveu governos, instituições, soldados, policiais, colaboradores e uma enorme estrutura burocrática. Era um sistema, e sistemas precisam de pessoas para funcionar. Nos campos, os prisioneiros eram privados de seus nomes e identificados por números. Famílias eram separadas, objetos pessoais eram confiscados
Trabalhadores eram submetidos a condições brutais e milhões de pessoas foram assassinadas. Judeus eram o principal alvo do Holocausto, mas o regime nazista também perseguiu e matou outras populações, incluindo pessoas com deficiência, prisioneiros de guerra soviéticos e opositores políticos, entre outros grupos. Durante anos, o mundo recebia informações sobre massacres e deportações, mas a verdadeira dimensão do crime ainda não era completamente conhecida. Então, em 1944 e 1945, as tropas aliadas começaram a avançar. Os campos começaram a ser libertados e os soldados encontraram algo que muitos disseram ser difícil de compreender. A escala do crime era maior do que qualquer coisa que haviam imaginado. Em janeiro de 1945, Auschwitz-Birkenau foi libertado pelo Exército Vermelho. Poucos meses depois, outros campos seriam libertados pelas forças aliadas. O mundo começou a testemunhar as provas. Sobreviventes, prisioneiros debilitados, montanhas de objetos pessoais, documentos, fotografias e evidências de uma máquina de assassinato construída pelo próprio Estado. Quando a guerra terminou na Europa, em maio de 1945, aproximadamente 6 milhões de judeus haviam sido assassinados. Mas havia uma pergunta que ainda precisava ser respondida. Quem seria responsabilizado? Depois da guerra, líderes nazistas foram julgados nos julgamentos de Nuremberg, documentos foram apresentados, testemunhos foram ouvidos e o mundo começou a compreender a dimensão do Holocausto. Mas existe uma lição ainda mais profunda nessa história. O Holocausto não começou com milhões de mortos. Começou quando pessoas foram transformadas em uma categoria inferior. Depois, vieram as palavras, as leis, a exclusão, a violência, as deportações e, finalmente, o assassinato em massa. Esse é o verdadeiro ponto desta história. O mais perigoso não foi apenas a existência de uma máquina de extermínio. Foi o processo que tornou essa máquina possível, porque o Holocausto nos mostra que atrocidades dessa escala não aparecem do nada. Elas são construídas passo a passo. E é justamente por isso que a memória importa, para que o primeiro passo nunca seja esquecido. O Holocausto nos mostra até onde uma sociedade pode chegar quando o preconceito deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser tratado como verdade. O nazismo não começou com câmaras de gás. Começou com palavras, com a criação de inimigos, com a desumanização de pessoas, com a ideia de que alguns seres humanos seriam superiores a outros. E pouco a pouco, aquilo que parecia impensável foi se tornando normal. Milhões de pessoas foram perseguidas, separadas de suas famílias, privadas de seus direitos e assassinadas simplesmente por quem eram. Por isso, lembrar o Holocausto não significa apenas olhar para o passado. Significa entender como o ódio pode crescer quando é tolerado, como a propaganda pode manipular sociedades e como o silêncio diante da injustiça também pode ter consequências. A história não pode mudar o que aconteceu, mas pode nos ensinar a reconhecer os primeiros sinais para que aquilo nunca volte a acontecer. Porque o maior perigo não é apenas esquecer as vítimas, é esquecer como tudo começou. E talvez essa seja a pergunta que o Holocausto deixa para cada geração. Até onde iremos permitir que o ódio avance antes de decidirmos enfrentá-lo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no Zona Cega, assista também aos 3 assassinatos que pareciam crimes perfeitos. Te vejo lá.